Olá, 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 olá. Vamos fazer um estudo de um possível trade de queda em opções em Itaúsa 4 e TSA 4, desculpa, Itaúsa. Desculpa pela minha voz, porque estou um pouco gripado, mas aviso de sempre, não é recomendação nem de compra nem de venda. São estudos que eu faço de mercado para fazer as minhas estatísticas, fazer as minhas anotações, porque eu acho mais interessante guardar isso no YouTube do que guardar isso em papel. Depois eu tenho fácil acesso para poder analisar. Não sou professor, não sou guru de mercado, não sou nenhum cara que quer ensinar nada. Quero passar o que eu acho que pode ser e se por acaso isso aqui tiver algum fundamento para quem assistir ou trouxer alguma informação útil, meu trabalho está feito. A minha contribuição está feita, ok? Esse trade, se eu abrir amanhã conforme eu pretendo, eu vou colocar o andamento lá no Instagram, tá certo? Não estou dizendo que vou fazê-lo, mas para efeito de estatística, sim, eu vou documentar como eu tenho feito já ao longo de muito tempo. Vamos lá. Itaúsa, gráfico seco, sem nenhum indicador. Primeira coisa que eu vou ver, distância da média de 9. Média de 9 é essa linha rosinha. Eu tenho uma distância da média de 9? Sim. Eu tenho aproximadamente 4%. Outro ponto importante de média: preço está cravado em cima da média de 200 períodos. Média de 200 períodos é uma média interessante. Outro indicador: volume. Se a gente olhar o padrão de vela foi um Dragonfly de queda. O preço abriu, subiu, desceu um pouquinho, não conseguiu ficar lá em cima e fechou no mesmo ponto de abertura. Como tem esse pavio para cima, em cima da média de 200, pode ser um indício de uma possível respiro ou queda. Depois a gente vai ver sobre tendência para que lado que o mercado está indo. Indicadores, osciladores. Vou começar primeiro pelas bandas de Bollinger. Banda de Bollinger, o preço está lá. Tocou a banda de Bollinger de 20 períodos com desvio de 2,5. Esse é o desvio de 2,5. Essa outra pontilhada é o desvio de 2 e ela já vem caminhando bastante tempo acima disso. Volume aumentando. Porém, essa vela de. Na verdade, além de ser um Dragonfly, isso aqui também é um inside bar, né? Tá dentro da vela anterior, ó. Tá bom? Isso aqui é um inside bar. Então tem dois padrões de velas aí. O Dragonfly de queda indicando uma possível queda e o inside bar com aquela velha história. Para onde ele romper, geralmente ele tem um pouquinho mais de força, tá? Os outros indicadores que eu uso. Estocástico lento de 17 períodos. 93. Vou de voltar aqui, olha. Pra gente ver bastante pontos, ó. Sempre quando ele chega nesse nível, ele tem uma probabilidade de queda. Estocástico lento de 9. Tá em 90. Tá lá em cima, olha. Vou aumentar um pouquinho mais. Tá lá em cima. Na linha contínua amarela. Geralmente quando ele chega lá, ele dá uma caidinha, olha só. Tá? IFR de 9 períodos, um que eu gosto muito. Olha onde ele está em 83. Quando ele chega em 83, olha aqui. Também 83 para trás. Ele também, possivelmente. Não, aqui não deu, né? Não, aqui não deu. Aqui não deu, olhando para o gráfico, olha. Tá? IFR de 14. Está lá em 73, já é um ponto interessante também. Tá? É lógico que não vai acertar todos. Tá? Que mais, que mais, que mais? Dito isso, olhando agora para o gráfico seco. O que que eu tenho no gráfico seco? Uma tendência de queda, certo? Eu tenho uma tendência de queda aqui. Ou uma quase tendência de queda. O preço está bagunçando. Se eu traçar isso aqui como se fosse num gráfico semanal, eu teria esta movimentação aqui. Porém, eu estou pensando mais em curto prazo. Em curto prazo, eu tenho o seguinte: eu tenho que o preço caiu, subiu, caiu, brigou aqui, mas acabou caindo, tá? Então acontece com uma perna, subiu, rompeu o topo, rompeu essa congestão,
rompeu esse topo e está lá em cima, muito próximo a um outro ponto de resistência. Isso pode ser que me dê um viés de uma venda, não de tendência, mas uma venda curta, tá? Outra coisa, frequência de onda. Eu tive aqui 21% de queda, aqui 18 para 20%. Alta, 17%, 11%, 10%, 11%. Sempre quando ele anda essa média de 10, 11%, o preço faz o quê? Parece dar uma caída. Então, olha que interessante olhando pela frequência de ondas. O que mais? Traçando o canal, que eu gosto muito. Eu posso traçar um canal aqui, olha. Deixa eu pegar aqui. É mais ou menos aqui mesmo o canal, né? Olha como vem respeitando. Vou colocar uma linha central aqui. Pegando esse mesmo canal, Ctrl C, Ctrl V, e jogando ele, duplicando ele para cima, olha onde que o preço está exatamente. Ele está na linha de tendência de queda de um canal, na linha de cima de tendência de queda de um canal, está em um ponto próximo a um ponto de suporte e resistência. Lembrando que o ponto de suporte e resistência não é um ponto específico. Se a gente olhar bem mesmo esse gráfico, olha isso aqui. Será que toda essa região aqui não posso considerar um ponto de suporte e resistência? Olha lá, olha lá, olha lá. Caiu, subiu, caiu, aqui brigou, depois caiu, o preço está aqui agora. Além disso, indo agora para a parte de Fibonacci. Se eu entender isso aqui como uma perna só de queda, onde que o preço está agora? 50%. Se eu entender a perna de queda, só esta perninha de queda aqui, o preço está quase 100%, né? Está quase 100%, mas não chegou no 100% ainda. O 100% está aqui, mas está cravado em cima dos 76, 78%, que para mim é um ponto importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Então, dito isso, o mercado vai subir ou cair? Eu não sei, mas eu acho que pelos indicadores, bandas de Bollinger estocásticos e IFRs, pela distância da média de 9, por onde está em cima da média de 200, e um padrão de vela, que na minha opinião pode ser considerado um padrão de queda, que é um Dragonfly para baixo, com um pavio muito alto para cima, muito grande para cima, além de ser um inside bar, tá? E nesse Dragonfly um volume muito grande. Eu acho que é possível, não que vai acontecer, uma queda. Não gosto de vender ativo. Acho muito burocrático e muito caro. O que eu posso fazer aqui? Pensar então numa trava de alta, numa trava de baixa. Posso fazer essa trava de baixa com call ou posso fazer essa trava de baixa com put. Eu vou mostrar o profit, primeiramente. Esses valores aqui, olha. Uma trava que eu montei aqui como ideia, eu estou recebendo por ela 7 centavos. A mesma trava, pelo OpLab, eu estou recebendo 16 centavos. O que eu quero dizer com isso? Que isso aqui não são valores fixos. Amanhã, hora que o mercado abrir, isso aqui vai estar diferente. Então, compensa bater o olho e ver se vale a pena ou não. A minha ideia aqui é mostrar o gráfico, a ideia do gráfico, a ideia de queda que eu estou tendo, para que o preço venha mais ou menos aqui até a média de 9 períodos. Tá certo? A média de 9 períodos. Que além de ser a média de 9 períodos, também em termos de nível de Fibonacci, considerando esta subida aqui, vamos ver onde que está a média. Olha lá a média, 50%. Interessante essas confluências, né? Bem interessante. Então, o que eu penso? Uma possível trava de queda, trava de baixa.
O ideal seria fazer uma trava de baixa. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Não, peraí, Itaúsa. O ideal seria fazer, na minha opinião, uma trava de baixa com put, mas eu estou sem liquidez. Até tenho um pouquinho, mas esses números aqui vão mudar. Eu vou montar as duas, tá? Tanto com uma trava de baixa com put, como uma trava de baixa com call. A diferença das duas, a trava de baixa com put eu pago. E quando eu pago, eu posso ter um retorno um pouquinho maior. Quando eu uso uma trava de baixa com put, quando eu tenho uma volatilidade muito alta. Por outro lado, uma trava de baixa com call, com opção de compra, eu tenho um risco-retorno negativo. Eu perco mais do que eu ganho. Porém, meu break-even sobe, eu tenho mais espaço para o preço trabalhar, certo? Recebo o dinheiro e quando eu devolvo a menos, certo? E é ideal quando a volatilidade está baixa. A volatilidade no momento. O Ivy Rank está em 23%, não está alto. Então, por enquanto, por esse olhar, a trava com call, a trava de baixo com call seria interessante. Olha o IV percentil, 34% do tempo durante um ano, ele ficou acima disso aqui. O resto tudo abaixo. Então existe uma 75, 76% para baixo disso. Então existe uma probabilidade que ele fique também para baixo, né? Outra coisa, liquidez. Aqui parece que está tendo uma liquidez. Se eu for para o Profit, eu não tenho liquidez nenhuma. E olha só os valores, está tudo zerado. Claro, o mercado está fechado, isso aqui tem variação. Tá? Então eu vou montar idealmente uma trava de baixa com put inicialmente. 9,35 está o preço atual. Vou vender então, ou melhor, vou comprar a 9,28 e vou vender, por exemplo, a vamos pegar 50 centavos para baixo, não é um ativo caro, as 8,78. Olha o risco-retorno, que interessante. Claro, esses valores não são exatos, tá? Isso aqui vai mudar assim que abrir o mercado. Mas perceba que eu tenho um risco muito menor do que o meu ganho. Isso aqui não é assim, tá? Isso aqui vai estar 1,5 para 1. Por exemplo, R$ 150 de ganho para perder R$ 100 para cerca de 1.000 opções. Imagino isso, tá? Essa diferença de risco-retorno, tá certo? Só que aqui eu estou pagando, no caso estaria pagando 6 centavos por 1.000 opções, 61 centavos. É uma ideia. Uma trava aí de 50 centavos, não preciso fazer uma trava de R$ 1 porque é um ativo barato, R$ 9, tá? Então fica aí a ideia. Ah, deixa eu voltar aqui agora de novo e vamos agora montar uma trava de baixa com call. Vou pegar a 9,28 e vou vendê-la, certo? E vou comprar a, por exemplo, 9,28, 9,78, 9,68, que também é formador de mercado, olha. Já mudou totalmente o meu gráfico. Aqui eu tenho um risco de 158, ou melhor dizendo, eu recebo R$ 158, mas se o preço voltar a subir, eu posso perder até 243. Aqui está o quê? 1,75 para 1, mais ou menos, de risco-retorno, certo? Lembrando que eu tenho 7 dias úteis, então tem que ser uma movimentação muito rápida. Porém, o meu break-even aqui tá em 9,44. Olha lá no gráfico, aonde que está o 9,44? Está para cima de onde o preço está agora. 9,44 está aqui, olha. Está exatamente no topo. Se o preço ficar nos próximos dias abaixo desses 9,44 ou cair um pouquinho, isso aqui vai me dar gain já. Na trava de baixa com put, eu preciso que o preço ande. Tá? Uma outra diferença muito importante das travas no crédito ou
no débito é o tempo. Na trava de baixa com call é uma trava desculpa, uma trava de baixa com put é uma trava de débito. Eu pago para entrar. Quando eu pago, eu tenho o tempo contra mim, o teta que corrói a opção rapidinho, principalmente as opções de venda. Quando eu tenho uma trava de baixa com call, que é esse caso aqui da tela, eu recebo dinheiro. E nesse caso, o tempo está a meu favor. Em outras palavras, quanto mais tempo o preço ficar abaixo dos 9,44, eu estou ganhando dinheiro. Certo? Então fica a ideia, fica a dica, fica a minha visão de mercado. Primeiro, graficamente, distância da média de 9, os indicadores osciladores estão me dizendo que esse preço está muito sobrecomprado, num ponto de suporte interessante, numa linha de alta, melhor, numa linha de queda de um canal de queda, tá? Me deixou um padrão gráfico que para mim é interessante, que é um Dragonfly de queda, quase um Dragonfly, né? E inclusive um inside bar com volume muito alto. Como é um ativo que tem uma certa liquidez, eu posso pensar em fazer então uma trava de baixa, mas tem que ser aberta amanhã isso, porque depois nós temos mais uma semaninha aí só de mercado, né? É uma trava de baixa. Posso fazê-la com put, que é uma trava no débito, em que eu vou estar pagando, mas eu tenho o preço contra mim, posso ganhar um pouquinho mais. Mas eu preciso que o preço ande para baixo, para eu poder começar a ter lucro. Ou posso montar uma trava de baixa com call, com opção de compra, que é uma trava de crédito. Eu estaria recebendo dinheiro para montar. Essa eu tenho o seguinte benefício. Primeiro, o tempo está a meu favor. Quanto mais tempo o preço ficar aqui, melhor para mim. Segundo, meu break-even está lá em 9,44, lá em cima. Ponto negativo. Ah, e outro ponto positivo. Eu entendo que no momento o Ivy Rank não está alto. Não está baixo, mas não está alto. Ponto negativíssimo. O meu risco é maior do que o meu ganho. Claro, eu tenho um break-even mais alto. Se o tempo passar, eu ganho dinheiro. Se o preço ficar parado. Então, tudo isso é proporcional no mercado. Mas a ideia está aí. Tá bom? Vou ficando por aqui. Tomara que eu tenha fazido, eu tenha me fazido, eu tenha me feito entender. E se ficar alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário, no que eu puder auxiliar, eu tô por aqui. Lembrando mais uma vez, não é recomendação, tá? É só a minha forma de estudar, de ver o mercado e de tentar auxiliar alguém. Porque eu, desde 2012, estou aqui no mercado, vivo disso, mas o caminho é complicado. É difícil, é muito estudo. A gente tem que perder muito para começar a ganhar. Tá certo? Abraço, fui. Lembrando esse trade aqui para o dia 11 de agosto, tá? Quinta-feira, 11 de agosto. O ideal seria, assim que o mercado abrir, fazer o cálculo de qual trava seria mais interessante, valor, sempre fazendo um gerenciamento de risco absurdamente disciplinado. Principalmente se fizer uma trava de baixa com call, uma trava no crédito. Se alavancar, quebra. É fato. Não é expectativa, isso é fato. Tá bom? Fico por aqui e até a próxima. Abraço, fui.